Olá pessoal, continuando então a nossa introdução sobre TPM, vamos para a nossa parte 2, onde a gente vai ver alguns conceitos ainda, desenvolver alguns conceitos sobre manutenção e sobre essa aplicação da TPM nas empresas e alguns problemas que essas empresas vêm apresentando, de uma maneira geral. Então, uma breve revisão do que nós vimos no último vídeo, que é em relação à função requerida, que é o que você espera que o equipamento, que o componente faça no teu sistema produtivo. Então, se for um ventilador, a função requerida, ventilar, transportador, transportar, um tanque, prover uma vazão de tantos litros por minuto para que não pare o processo. Então, são essas funções que nós temos que nos preocupar. Nem tanto, a princípio, com o equipamento em si. A manutenção, ela não se encerra num fim em si mesmo. Eu faço manutenção pela manutenção. Não, eu faço manutenção para colaborar com os resultados da empresa. E esse colaborar com os resultados é que os equipamentos, os ativos que eu tenho instalados, cumpram a sua função produtiva. Vimos também a definição do que viria a ser um defeito, que no contexto de manutenção, o defeito é alguma anomalia no funcionamento do equipamento. Essa anomalia seria traduzida em questões de aquecimento acima do normal, ruído, vibração, mudança de coloração, de contaminação, desde que não pare o processo, ou seja, desde que o equipamento continue cumprindo com sua função requerida. Então ele cumpre com a função requerida, mas ele já apresenta algum sinal de desgaste ou mau funcionamento, mas ainda está trabalhando. Diferente do conceito de falha, que falha é ele para de cumprir a função requerida. Então, na falha, é o motor que queimou, o eixo que quebrou, a máquina que parou, a tubulação que entupiu, a vazão que não atende o processo, aí nós temos uma falha. Então, a falha, você cessa o cumprimento da função requerida. O defeito, ainda você cumpre a função requerida, só que o teu equipamento já apresenta alguns sintomas de que algo não está muito bem. Continuando essas definições, nós temos ainda a definição de confiabilidade, que é uma definição muito importante para a gente ter noção, que é a capacidade de um ente desempenhar uma função requerida sobre as condições especificadas durante um intervalo de tempo. A confiabilidade é uma função estatística, é uma probabilidade do equipamento funcionar ou não durante um determinado intervalo de tempo, isso nas condições normais de funcionamento, sem nenhum sobressalto, nenhuma inundação, nenhum raio, uma sobretensão, alguma coisa fora do comum para aquele equipamento, para aquele sistema. Então a gente consegue estabelecer a confiabilidade do equipamento para um determinado tempo. Por exemplo, esta extrusora tem uma confiabilidade de 90% para as próximas 100 horas de operação. Então é 90% de chance dela funcionar bem para as 100 próximas horas de operação. Ou, em outras palavras, ela tem 10% de chance de falhar. Isso para o teu processo é aceitável? É bom? É ruim? Se não for aceitável, qual seria uma confiabilidade aceitável? 95%, 98%, 99%? À medida que você vai aumentando essa necessidade dessa confiabilidade e que você vai exigir isso do teu equipamento, você vai ter que investir no mesmo. E para isso você tem que entender algumas questões sobre a confiabilidade.
Existe a confiabilidade chamada confiabilidade intrínseca, que é determinada pelo projeto do equipamento. Você não pode exigir de um equipamento uma confiabilidade maior do que a sua concepção de projeto. Essa confiabilidade intrínseca é essa confiabilidade do projeto, da fabricação dele. Às vezes o projeto é bom, mas durante a fabricação ele não foi concebido da maneira correta, ele não foi montado da maneira correta. E também na instalação. Se o processo de instalação, a sua equipe não estiver muito bem acompanhada, não se fizer os condicionamentos, comissionamentos para a instalação correta do equipamento, ele pode ter a sua confiabilidade intrínseca comprometida. Que depois que você começa a colocar esse equipamento em operação, essa falha, seja no projeto, fabricação ou na instalação, vai comprometer a confiabilidade do equipamento. E nós temos também a chamada confiabilidade operacional, que é a parcela relativa ao uso e à condição de trabalho desse equipamento. Ela pode ser em função da confiabilidade de operação, como que você está operando o equipamento, dentro dos limites, seguindo todos os protocolos para evitar trancos, evitar contaminação, evitar sobrecarga, como que é feita essa operação. Um equipamento bem operado diminui em muito a necessidade de manutenções de emergência, manutenções corretivas. Agora, se o equipamento é maltratado pelo operador, não seguindo-se os protocolos, não fazendo as lubrificações necessárias, reapertos necessários, atuação dentro dos limites, você acelera o processo de deterioração deste equipamento. E ainda nós temos a confiabilidade da própria manutenção, que caso a manutenção não tenha procedimentos, não tenha ferramental adequado, não tenha equipe treinada e capacitada para fazer as intervenções, no próprio ato da manutenção você pode inserir problemas no equipamento. Você pode inserir falhas, você pode inserir defeitos nos equipamentos, nos processos de manutenção também, que é um problema grave dentro das empresas. Problema grave porque, em muitos casos, se para o equipamento para fazer a manutenção preventiva, para troca de algum componente baseada no tempo, e na troca desse componente você prejudica um outro sistema. Ou seja, a manutenção altera, ou mexe, ou danifica, ou contamina um outro sistema que não estava coberto ou previsto nessa intervenção de preventiva. Então você passa o equipamento por um período de manutenção preventiva e depois dessa preventiva surgem várias solicitações de manutenção emergencial por falhas causadas pela manutenção preventiva mesmo. A própria manutenção deixou esses gatilhos ali estabelecidos. Nós temos também a manutenibilidade. Tem toda a descrição aqui que a norma apresenta, a NBR 5462, capacidade de um item ser mantido recolocado em condições de executar as funções requeridas e tudo mais. No frigir de ovos, manutenibilidade é facilidade de se fazer manutenção. Seus equipamentos, eles estão acessíveis, eles estão limpos, você tem as ferramentas adequadas para fazer a manutenção, você tem procedimentos para fazer manutenção, você dispõe de uma equipe capacitada para fazer isso, você tem os manuais dos equipamentos, você tem peças sobressalentes disponíveis para fazer as manutenções, tudo isso facilita a manutenção. E muito dessa facilidade de fazer a manutenção tem a ver
muito dessa facilidade tem a ver com gestão à vista e limpeza, ou seja, uma base de 5S bem elaborada já é um viés de facilidade de fazer a manutenção. Depois a gente vê as questões de peças intercambiáveis, nós vemos as questões de que tipo de ferramental você necessita para fazer a intervenção, se é um ferramental muito específico, se é mais generalizado. Se na manutenção, na parte de setup, você consegue fazer setups externos e poucos setups internos no equipamento, que envolve o tempo de parada de máquina. Então, um projeto bem elaborado, ele pensa na hora da sua concepção e montagem como que aquele sistema vai ser mantido, ou seja, como que eu faço a manutenção desses sistemas. Temos também ainda a questão de disponibilidade, que é muito e muito cobrado e com propriedade, né? Que é a capacidade do item estar em condições de executar uma certa função. A disponibilidade também ela pode ser dividida em duas, basicamente. Existem outras divisões que alguns autores utilizam, mas essas duas já conseguimos classificar muito bem, que é a disponibilidade inerente, que é a disponibilidade considerando somente as paradas por corretivas do sistema preventivo, do sistema, ou as preventivas, né? Ou seja, são as indisponibilidades causadas por manutenção. O equipamento falhou, parou de operar, ele está indisponível para produção. Então isso afeta a disponibilidade inerente. Outra situação, o equipamento parou para a preventiva, ou seja, naquele momento que ele está parado para a preventiva, ele está indisponível para a produção. Então, a disponibilidade inerente mede justamente esses dados e é essa disponibilidade inerente que normalmente o setor de manutenção, PCM, Engenharia de Manutenção, monitora de uma forma geral, porque ele sabe exatamente quais foram as intervenções de manutenção e o tempo dessas intervenções no equipamento. Agora eu tenho outra disponibilidade, que é a que normalmente a operação monitora, que é a disponibilidade operacional. Nessa disponibilidade operacional, que é aquela disponibilidade que o cliente sente, ela envolve todas as paradas, não só de manutenção, mas de logística. Faltou ou o just in time ali na entrega da matéria-prima demorou um pouquinho mais do que deveria. E isso gera uma indisponibilidade operacional. Tem alguma reunião, alguma palestra, seja da liderança, seja da diretoria da empresa, isso afeta também a disponibilidade operacional. Tudo que impede o operador de produzir cai nessa disponibilidade operacional. E os valores são diferentes entre disponibilidade operacional e disponibilidade inerente. E aí nós acompanhamos já há algum tempo muitas discussões entre a equipe de manutenção, que calcula a disponibilidade inerente, e a equipe de operação, que calcula a disponibilidade operacional. Cada um chega na reunião com seu número e ficam discutindo para saber quem tem razão. E na verdade os dois têm razão. A razão está com dois, mas não resolve nada o problema da empresa. Se não baixarem a guarda para entender qual é o fator fundamental que está afetando a disponibilidade da empresa, do equipamento, da linha, da planta, não vai se chegar num plano de ação para combater essa causa. Então precisa ter muita consciência e uma cabeça fria, sem partidarismo, para saber qual é a causa raiz. Indiferente se o problema está na manutenção, está na operação, está em compras, está na logística, questões administrativas, não é esse o problema.
é que se eu não identificar o que está causando, eu não vou saber como agir para mitigar essa perda. Então, a comunicação e ter uma mesma plataforma de dados para que a reunião seja mais produtiva é fundamental para toda a empresa. Temos aqui na NBR 5462, que é a norma, como que ela apresenta essa questão de disponibilidade. Então eu tenho aqui o estado de prontidão, o estado livre, o estado de ocupação e operação, o estado de incapacidade por razões externas e o período de indisponibilidade. O estado de indisponibilidade porque ele está sujeito à manutenção preventiva ou o equipamento está em pane. Nós já vimos na definição de falha que falha é o evento, pane é o estado que o equipamento se encontra após a falha, após a ocorrência de falha. Então, pela norma, disponibilidade ele chama todo esse arcabouço aqui. O estado de prontidão, estado livre, estado de ocupação e operação, estado de incapacidade por razões externas. Essa incapacidade por razões externas é aquilo que diferencia da disponibilidade inerente da operacional. Aí, a indisponibilidade é só sujeita à manutenção. De novo, é o viés da manutenção em relação ao sistema. Só que o estado de incapacidade de produção envolve esse estado aqui também, que é devido a questões logísticas, administrativas e tudo mais, como a gente já comentou. Então, é esse gapzinho aqui que às vezes ficam na reunião debatendo e não ajuda em nada. Tem que identificar, clarear, saber o que é para poder atuar. Uma questão que nós trabalhamos bastante, hoje nós estamos falando muito nas empresas sobre gestão de ativos, ISO 55000. Agora, da onde que vem essa ISO 55000? Ela tem um pezinho na sua evolução no princípio da terotecnologia. A terotecnologia ela foi criada pelo Ministério de Tecnologia da Grã-Bretanha em 1970. Então não é nada de novo. E o que eles fizeram? E começou no setor de energia. Que eles estavam com muitos problemas lá. Quais os problemas que foram identificados para essa ação do Ministério de Tecnologia da Grã-Bretanha? Primeiro, o pessoal da manutenção não conhecia bem as instalações. Então, como que você vai manter um sistema, vai prestar serviço, se você nem conhece as instalações que você tem que manter? É aquela questão, um bom operador de máquina, você consegue qualificá-lo dentro da empresa, on the job, em 3 a 6 meses. Depende da complexidade do equipamento e também a capacidade técnica desse operador. Mas em 6 meses ele já está muito apto a executar o seu trabalho com muita segurança e qualidade, sem precisar, ele já tem autonomia para isso, sem precisar ser tutoriado. Agora, na manutenção, dependendo da instalação que você tenha, para você conseguir soltar a mão do manutentor, para ele andar pela tua fábrica, atendendo os equipamentos, sem o risco dele se acidentar ou quebrar algum equipamento ou parar algum processo, ele vai levar de 1 ano e meio a 4 anos para você se sentir seguro com a atuação dele. Por quê? Porque o leque dos equipamentos é muito grande. E ele não tem como, em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, passar por todos os equipamentos, dependendo do tamanho da tua empresa, logicamente. Então, se você não tem o pessoal capacitado, treinado nas instalações e saber o que realmente está acontecendo na instalação, você vai ter problemas de manutenção. O seu mantenedor, manutentor, ele vai fazer o seu melhor, mas o seu melhor sem conhecimento vai ser muito perigoso.
Uma outra coisa que se observava é falha de dados sobre tipos de defeito e falha dos equipamentos. Então, eu não tenho falta de dados, eu não sei como que aquele equipamento costuma falhar, não sei que tipo de defeito que ele costuma apresentar, ou seja, eu não sei exatamente qual a maneira que o equipamento se comporta para saber a maneira de bloquear essa causa raiz de falha. Eu simplesmente vou fazendo, é como se estivesse enxugando o gelo. Eu faço, daí ele quebra, daí eu faço, daí ele quebra, daí eu faço, daí ele quebra, daí eu faço, ele quebra. Então você não está fazendo gestão de nada. Outra coisa, falta de procedimento e peças de reposição. Eu não tenho procedimentos, cada um vai lá e faz o seu melhor. Eu tenho uma motobomba para revisão. Uma equipe faz aquela revisão em 20 minutos, outra equipe faz em 3 horas. Quem está certo? Quem fez em 20 minutos, quem fez em 3 horas? Eu não sei, se eu não tenho procedimento. O que eu gostaria que fizesse nessa revisão? Desmontar todo o conjunto? Ou só lubrificar e colocar ele para rodar? Ou jogar uma tinta em cima? O que consiste nessa minha revisão? Se eu não tenho isso procedimentado, cabe qualquer coisa. E se cabe qualquer coisa, cada um vai fazer o seu melhor, e cada um fazendo o seu melhor sem procedimento não vai ser bom para o sistema. Outra coisa comum que se encontra nessas empresas é o que? Desorganização na documentação. Eu não acho documentação técnica dos equipamentos, das instalações, os as-built. Eu abro um painel elétrico, na minha documentação consta um monte de contatores e relés e tudo mais, abro esse painel e eu tenho chaves estáticas. Tem uma soft start, tem inversor de frequência, tudo tiristorizado. Cara, o que eu tenho na documentação não bate com o que está instalado. Ah, é que foi feita uma atualização. E qual a documentação da atualização? Eu não tenho. Isso faz com que a ação da manutenção seja prejudicada. Demora e riscos, tanto para os equipamentos e risco pessoal também para a pessoa que está fazendo essa manutenção. Lista de materiais de estoque desatualizada. Eu não acho material no estoque. Ou o pessoal tem parte do estoque espalhado nas caixas de ferramenta das equipes de manutenção, principalmente no terceiro turno, que normalmente o estoque está fechado. Então, válvulas que você precisa no primeiro turno, que deveria estar disponível no estoque, não está, porque está na caixa de ferramenta do pessoal do terceiro turno, ou em algum armário que ele guardou. Então o sistema consta que tem o equipamento que não foi dado baixa, não foi instalado em lugar nenhum, mas você não localiza e isso gera compras de emergência. E compra de emergência sempre é mais caro. Inexistência de históricos de manutenção. Não sei o que vem dando certo, o que vem dando errado. Então, são empresas onde você simplesmente vive cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Isso não é nada bom para o sistema. Você não consegue uma rastreabilidade das ações. E o que mais dói quando se trata de manutenção é repetição de velhos erros em novos projetos. Você instala um equipamento novo e daí ele não atende ao teu processo, porque ele foi mal dimensionado. Aí você fica 6 meses, 1 ano ajustando aquele equipamento para melhorar a sua produção. Então você reforça algumas partes das máquinas, troca alguns controles, troca alguns acoplamentos, faz o alinhamento. Pô, agora a máquina está robusta o suficiente, você faz essas melhorias, ela está robusta o suficiente para acompanhar a minha produção. Aí aquela produção começa a aumentar e alguém resolve, vamos comprar uma outra máquina para fazer o mesmo processo. E como chega essa outra máquina? Com os mesmos erros e limitações da anterior. Ou seja, o projeto não foi atualizado.
as informações que foram colhidas no chão de fábrica de melhoria do equipamento para atender o processo não foi repassado para o projeto de compra de uma nova linha, de uma nova máquina. Então essa máquina que é comprada nova vem com os mesmos defeitos ou limitações que tinham a anterior. E isso para a equipe de manutenção é muito chato, é muito desgastante. Então, na noção de terratecnologia, a ideia é, na concepção do projeto, eu tenho que ter alguém da manutenção já pensando como que eu vou fazer as minhas intervenções. Ou, concepção de projeto, todos os equipamentos que eu tenho na minha empresa são com parafusos no sistema internacional, são todos em milímetros. Então, por que na concepção do projeto eu vou colocar parafusos em polegadas? Ou vice-versa, se eu tenho todos em polegadas, por que eu vou fazer um novo projeto com eles em milímetros? Concepção de projeto. Se eu tenho todas as minhas linhas de automação de um determinado fabricante, A e B, por que eu vou pegar um fabricante C? Eu já tenho 2 fornecedores na área de automação que atendem a minha empresa, para não ficar na mão só de um. São esses os protocolos, são esses os equipamentos que eu tenho no meu estoque, são essas tecnologias que a minha equipe de manutenção sabe trabalhar, conhece muito bem. Então eles têm capacidade para parametrização muito forte nesses equipamentos. Por que eu vou pegar uma linha desconhecida, com uma automação desconhecida, com um protocolo desconhecido, que não vai se comunicar com o protocolo que eu já tenho? Vou ter que contratar uma outra empresa para fazer essa comunicação. Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. E se você corrige na concepção, o custo disso para você é muito baixo. Agora, se você não corrigir isso, chegar a instalar o equipamento, aí o teu custo você vai conviver para o resto da vida. Seja treinamento, seja peças sobressalentes e problema de compatibilidade, de treinamento de equipe e tudo mais. No projeto também, então sai dessa concepção, monta o projeto. Aqui a equipe de manutenção também pode participar na visão principalmente de mantenabilidade. Cara, eu não tenho acesso àquele componente. Eu não consigo colocar uma chave aqui, eu não consigo fazer a inspeção do jeito que ela está montada. Eu não atendo aos requisitos da NR12. Eu não consigo fazer tal coisa. Ele está fora dos protocolos que nós estabelecemos na empresa. Então isso eu consigo corrigir no projeto. Com o pessoal de segurança, com o pessoal de operação, com o pessoal de manutenção. Então tem que ter uma visão um pouquinho mais completa, assim, uma multivisão. Na instalação, a manutenção tem que acompanhar, ou ela participar diretamente, ou acompanhar o que está sendo instalado, como está sendo instalado, porque qualquer falha de instalação depois, quem vai ficar responsável por manter o equipamento funcionando é a equipe de manutenção. No startup, comissionamento para ver se está colocando em operação, para ver se está tudo ok, também quais são os parâmetros, a manutenção deve acompanhar, e acompanhar muito de perto, para não ficar refém das empresas que são as instaladoras. A operação e o descarte. Em todas essas etapas, a manutenção tem que participar. Por quê? Porque se ela participa de todas essas etapas, ela se compromete, ela entende e ela evita alguns desperdícios desnecessários. A parte de treinamento da equipe, cara, você tem que treinar a equipe de manutenção nessa nova tecnologia, não só os operadores da máquina. E hoje a gente tem que se preocupar muito bem com a questão do descarte. Como que eu vou descartar esse equipamento quando vencer sua vida útil? Eu tenho que ter todo o ciclo de cadeia pensado para errar menos. Errando menos, nós temos
um ganho fantástico na empresa. E para você, qual a sua visão sobre o papel da engenharia de manutenção nesse quadro? O papel do PCM nesse quadro? Do PCP nesse quadro? Como a contribuição de cada um pode ser feita para que tenhamos projetos mais robustos, não só fisicamente, mas robustos na sua concepção para atender a necessidades da empresa. Por enquanto é só. Essa é a nossa introdução à parte de TPM. Depois a gente vai dar uma olhada nos pilares dessa metodologia, como que ela surgiu, o seu histórico e os pilares que mantêm um sistema de TPM, manutenção produtiva total. Até mais, até o próximo vídeo.